apresento o anjo da igreja, Pai, que Tu venha usar, Paizinho, ele, com a Tua palavra, Senhor, que venha ser cravada em nossos corações, para que nós possamos, Pai, sairmos daqui fortalecidos cada vez mais na Tua fé, que possamos também, com essa palavra de hoje, compartilhar com os de casa e com os de fora, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Amém, obrigado. Aleluia. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Aleluia. Amém. Eu uso outro microfone aqui, Val. Traz aqui para mim. Traz aqui para mim. Aleluia. Agora estão me ouvindo, irmãos? Amém? Glória ao Senhor Jesus. Tome assento, querido. Louvado seja o Senhor. Estamos numa época tão maravilhosa, irmãos, porque é época de Páscoa. É uma época da gente se preparar para receber algo da parte de Deus. Nós sabemos que o Senhor já fez o sacrifício na cruz do Calvário e que os céus estão abertos para que o Senhor derrame sobre nós a sua bênção. Mas toda ação nossa provoca o movimento de Deus em nossa direção, trazendo aquilo que Ele tem para nós. E quando a gente lê a palavra, você vai encontrar inúmeras vezes a palavra dizendo que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, todo aquele que se achega a Deus, Deus o recebe. Todo aquele que deseja o amor de Deus, Deus está sempre pronto para receber. E tem um versículo que diz assim, que Deus julga aquele que faz acepção de pessoa em oculto, ou seja, lá dentro do seu coração. Às vezes, perante os outros, externamente, ele não faz acepção de pessoas, mas no seu coração existe acepção. Deus, ele não faz, porém, Deus tem sim os seus escolhidos, e isso não parte diretamente de Deus, mas parte do homem, do ser humano. Dependendo do nosso movimento em direção a Deus, é que as coisas começam a acontecer na nossa vida em conformidade com a sua vontade. E às vezes nós confundimos algumas coisas, e eu quero dar um exemplo para vocês. Quando nós cantamos um louvor, como aquela canção que diz: meu coração quer tua presença, e a gente começa a sentir a presença do Senhor, meu coração quer te adorar, e a gente começa a cantar, e a gente começa a sentir a presença de Deus, e muitas vezes nós imaginamos que isso seja que nós é que amamos a Deus, nós é que adoramos a Deus, mas na verdade é que nós demos um passo em direção ao Senhor, e o Senhor vem ao nosso encontro, e nós sentimos a sua presença. E ali é apenas o começo de algo que Deus quer fazer na nossa vida. Todas as vezes que você vier à casa do Senhor e canta um louvor, ou dobra os teus joelhos e ora e adora ao Senhor, é o início de algo que Deus quer começar na tua vida. Isso ali não é o fim, não é o todo, é só o começo daquilo que Deus quer para a tua vida. Hoje nós cantamos sobre o vaso de alabastro, né? Quero quebrar o meu vaso de alabastro, eu quero te abraçar, Senhor, quero ir para o céu. Esse é um desejo que nós temos, e quando nós começamos a cantar, a presença de Deus vem e nos inunda. Porém, é só o louvor, as atitudes posteriores é que vão levar ao que Deus quer para nós. E o título dessa mensagem é Preparando a Páscoa. Deus trouxe ao meu coração que nessa Páscoa
nós deveríamos desejar ser ungido pelo Senhor. O que é ungido? Ungido é alguém capacitado, é alguém em que o Espírito Santo de Deus faz morada, é alguém onde o Espírito Santo vem sobre ele e permanece sobre ele. Quando você unge alguém, aquele óleo que é derramado, o óleo é uma representação do Espírito Santo, então aquele óleo deve entrar na pessoa. E é isso, o Espírito Santo ele deseja vir sobre cada irmão que está aqui nessa manhã, para que você tenha uma vida de vitória, uma vida de conquista. A pessoa que está ungida, o Espírito Santo está sobre ele. Alguém ungido, o Senhor faz por ele o que não faz por outro. Vou dar um exemplo. Vem cá, meu irmão, vem cá, fica de pezinho aqui, olha para a igreja. Vem cá também, Rods, vem cá, olha para a igreja. O que é alguém ungido? Os dois vêm na casa do Senhor e os dois se posicionam e começam a adorar a Deus. Quando começam a adorar a Deus, o Espírito Santo vem ao encontro deles. Agora, permanecer sobre a vida deles vai depender das atitudes sequentes. Os dois sentem a presença de Deus, o mover do Espírito Santo, na hora do culto, na hora da adoração, mas na continuidade da semana, haverá diferenças. E sobre aquele em que o Espírito Santo permanecer, sobre aquele em quem o Espírito Santo repousar, o Espírito Santo fará por aquela pessoa o que não vai fazer pelo outro. Mas não é uma vontade do Espírito Santo, é uma atitude da pessoa. Estamos entendendo essa palavra, irmãos? Alguém ungido, o Senhor faz através dele o que não faz através daquele em que o Espírito Santo não permaneceu. Aquele sobre quem o Espírito Santo permanece, ele terá atitudes, ele fará obras no poder de Deus que o outro não fará. Estamos entendendo essa palavra, irmãos? Então, é claro, irmão, a diferença entre uma pessoa que está vivendo com a unção do Espírito Santo, da pessoa que sente a presença do Espírito Santo quando vem na igreja. A pessoa que somente sente a presença do Espírito Santo aqui na casa do Senhor, a sua vida não desenvolve em conformidade com a vontade de Deus. Então, qual que é o desejo do meu coração e o desejo do Espírito Santo nesta manhã? É que nós nos preparemos, que a gente programe essa semana, uma semana de busca, uma semana de oração, uma semana de jejum, para que quando chegue o dia da Páscoa, você possa ter mais de Deus, você possa ter mais da unção do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a tua casa. Amém? Muito obrigado, queridos. Olha só, quais são os critérios que o Senhor usa para ungir, para permanecer sobre alguém, para andar com essa pessoa, para prosperar essa pessoa? Não sei se você já se perguntou isso. Quais seriam os critérios? Por que uma pessoa parece que Deus caminha com ele e com outro parece que não caminha? Por que isso? Por que alguém está sempre no espírito de ousadia, vence os problemas, vence as dificuldades, e há sempre nele uma alegria, e o outro parece que está morrendo, as lutas são tão difíceis, há tanta dificuldade? Por que acontece isso? Porque o Espírito Santo se apoderou, e o outro, ele sente a presença, mas o Espírito não permanece. Quais são os critérios que Deus usa para ungir alguém? Abra a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 16. Primeira Samuel, capítulo 16, o versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Segura só um pouquinho. Essa palavra é uma palavra tão terrível,
E eu quero que você preste atenção nessa palavra. Porque o Senhor havia escolhido Saul para reinar sobre o seu povo, para reinar sobre Israel. Porém, Saul não deu valor ao Espírito Santo, não deu valor a Deus. Quando veio sobre ele a unção, ele não entendeu qual era a sua função como rei, mas ele começou então a agir na contramão de Deus. Ele pensou que ele era maior do que o profeta. Ele pensou que a palavra de Deus não era tão importante assim, que ele poderia tomar as decisões, porque ele foi ungido. Porém agora, o Senhor fala para Samuel: Samuel, até quando você terá dó de Saul? Até quando você vai ficar com pena? Até quando? Se eu já o rejeitei. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas, porém Deus rejeita pessoas. A unção ela vem sobre a tua vida hoje, você vem amanhã, a unção vem, a presença de Deus vem sobre a tua vida, mas o decorrer da semana, o que você faz com essa presença que veio sobre a tua vida, pode te levar para mais perto de Deus, ou pode fazer com que Deus olhe e diga assim: por que, Samuel, você continua orando por Saul? Porque Samuel orava por Saul, Samuel tinha pena de Saul, tinha misericórdia e dizia: Senhor, olha pelo meu rei, olha por Saul, estende a mão sobre ele, tem misericórdia. E Deus de repente não queria mais. Deus fala para Samuel: por que você está orando por ele? Por que você está clamando por ele? Eu já rejeitei. Então, é preciso que você tenha isso na tua mente. Tem alguém que ora por você, tem alguém que está clamando por você. Nessa igreja tem alguém que ora por você, mas que o Senhor não venha olhar e dizer assim: por que você ora ainda por fulano? Já o rejeitei, não quero mais. Estamos acompanhando a palavra? Nós precisamos dar valor à unção de Deus na nossa vida. Você precisa valorizar a presença do Espírito Santo. Coisa linda, hoje pela manhã, agora há pouco, adorando ao Senhor, o Espírito Santo vem, nos renova, nos fortalece, sentimos a sua presença. Nós não podemos sair daqui e continuar a nossa vida como se nada tivesse acontecido nessa manhã, para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos sair daqui nessa manhã e dizer assim: é uma semana de bênção, é uma semana a Semana Santa, vou me consagrar, vou buscar mais do Senhor Jesus. Eu senti a sua presença nessa manhã, eu quero mais do Espírito, para que o meu relacionamento com Deus não seja um relacionamento de domingo, mas seja uma caminhada com o Senhor dia após dia. Aleluia! Em continuação desse versículo, 1 Samuel 16, versículo 1, em continuação diz assim: enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o beelemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Olha que coisa impressionante, irmão. A unção de Deus vem sobre a tua vida, mas a partir do momento em que você não a valoriza, Deus já tem alguém para desenvolver a obra que você não está fazendo. Aquilo que Deus te chamou para fazer, muitas vezes você acha que é pequeno, você acha que é pouco. Fazer isso, mas isso não tem valor. Irmão, o que Deus te chamou para fazer, faça. E alguém está dizendo assim: mas o que Deus me chamou para fazer? Lá no teu trabalho, você é representante de Cristo. Lá no teu trabalho é você que ora pelos enfermos, lá na tua casa é você que cura os enfermos, lá no teu trabalho é você que fala de Jesus. Por isso você recebe unção aqui, para você ser a extensão de Cristo na terra. Aleluia! Muitas vezes nós, mas eu vou falar, a pessoa não quer ouvir de Jesus. Eu poderia colocar um louvor evangélico, mas eu tenho vergonha.
Eu poderia falar que Jesus cura, mas e se Jesus não curar? Aí quando você começa nessas atitudes, o Espírito Santo diz assim: rejeito esse, não serve para mim, já tenho outro para colocar no seu lugar. Que Deus tenha misericórdia de mim, e que eu me ache no centro da vontade do Senhor, fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. Que Deus tenha misericórdia de você nessa manhã, e que você saia daqui dizendo: ei, peraí, essa semana, na continuação da minha vida, eu vou andar mais com o Senhor, eu vou ser um instrumento nas suas mãos. Aleluia. Versículo 2, 1 Samuel 16, versículo 2. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Quem unge é Deus, para um propósito. Quem unge é o Senhor. Muitas vezes nós esperamos a unção sobre a nossa vida vindo de alguém, e com certeza a unção ela é transferida pela imposição de mãos, pela oração, mas ela só será verdadeira se Deus disser: unge. Eu posso olhar para alguém e amar alguém, e você vai ver aqui que o profeta Samuel também ama alguém, mas não é o escolhido do Senhor. Eu posso olhar para alguém e dizer assim: eu vou impor as minhas mãos sobre essa pessoa, para que Deus o use em poder, para que Deus o use em milagres, para que ele seja uma pessoa poderosa no Senhor. Mas o Senhor diz assim: não, você pode ungir, mas não é esse que eu ungi, não é esse que eu escolhi. Então, irmãos, não resolve nada nós ficar esperando de homens. Não resolve nada eu ficar esperando: se o pastor impor as mãos sobre mim, se o pastor falar. Irmãos, não resolve. Eu preciso esperar de Deus, porque se Deus se agradar de mim, então a minha unção será genuína. Aleluia. Olha só, versículo 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, foi a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E sacrificou ele a Jessé, e santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Presta atenção. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ele entra na casa, ele olha o Eliabe e ele diz: certamente é esse aqui, porque ele se agradou do que ele viu. Nós, como homem, nós podemos olhar para alguém e nos agradamos do que estamos vendo, nos agradamos da fala, nos agradamos do tato, nos agradamos da aparência. Olha só, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Nós vemos mais um rejeitado aqui. Saul rejeitado, agora Eliabe rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aleluia, aleluia, que palavra maravilhosa. Louvado seja o Senhor Jesus. O nosso Deus, Ele sonda o coração do homem. Não se engane pelas aparências, irmão, não se engane. Às vezes você olha e diz: essa é a pessoa, esse é o cara. Não, não, Deus, Ele vê o coração. Aleluia. Agora, as nossas atitudes refletem o nosso coração.
As tuas atitudes refletem o que há dentro do teu coração. E Deus se move em direção dessas atitudes. Porque as nossas atitudes, elas andam em concordância com o que vai dentro de nós. A forma como eu me expresso, as coisas que eu falo, a forma como eu estou agindo, está refletindo o meu coração. Está refletindo quem eu sou. E Deus está observando. Olha só, Deus, Ele fará por mim o que não faz pelos outros, quando eu estou no centro da sua vontade. Quando a unção de Deus é sobre a tua vida, Ele fará por você o que não faz pelo outro. E alguém diz assim, mas Deus não faz acepção de pessoas. Não, é verdade, Deus não faz acepção de pessoas. Mas, em conformidade com aquilo que você está realizando, aquilo que você está plantando, a forma como o teu coração está se conduzindo, é o tanto que Deus pode abençoar você. Aleluia. E quando falamos que Deus, Ele olha para o coração, tem pessoas que pensam, o que importa é o coração, Deus não se importa com o exterior. Então deixa eu dar um exemplo para você. Imagine alguém que nós vamos trabalhar aqui na igreja, amanhã nós vamos estar aqui, vamos estar fazendo uma reforma aqui no lado, nessa casinha, que vai ser o departamento infantil. Quem pode estar comigo? E aí alguns irmãos levantam a mão e tem um que diz assim, pastor, o meu coração vai estar com o Senhor, só que eu vou ter que trabalhar, eu vou para o meu serviço, então eu não vou poder estar com o Senhor ali, mas o meu coração está com o Senhor. Adianta alguma coisa? Resolve? Não resolve, não resolve nada. Ou imagina aquele camarada que todo final de semana ele chega para a esposa e diz assim, minha amada, eu vou jogar uma bolinha, depois eu vou comer um churrasquinho, depois eu vou na casa do fulano que nós vamos jogar um pouquinho de videogame, mas o meu coração fica contigo em casa. Resolve? Resolve? Diga bem alto. Não. Meu coração quer tua presença. Mas daí na segunda-feira você nem lembra que existe o Senhor. Na terça-feira não lembra que existe o Senhor. Aí na quarta-feira, hoje tem culto, mas hoje eu estou cansado. Quinta-feira não lembra que existe o Senhor. Aparece o necessitado na tua frente e você não lembra que você pode orar. Aparece o doente, você não lembra que pode ser um canal de bênção, que Jesus cura. Coração, o teu coração realmente quer a presença do Senhor. Só que as tuas atitudes não correspondem. Eu acredito que aquele homem que deixa a mulher em casa e sai com os amigos, ele ama a sua mulher, mas não resolve nada, não adianta. Então, as nossas atitudes para com Deus farão a diferença na nossa vida. A tua atitude de dizer assim, todos os dias eu vou ter um tempo de oração, uma conversa com Deus. Todos os dias eu vou dobrar o meu joelho e eu vou orar. Todos os dias eu quero saber o que Deus tem para mim, eu vou ler a Bíblia. Todos os dias, então você começa uma caminhada genuína com Deus. Não é somente receber aqui a unção e desprezá-la. Porque quando nós não nos aproximamos do Senhor, quando nós não buscamos conhecer o Senhor através da palavra, nós estamos desprezando o que Ele tem para nós. E que o Senhor tenha misericórdia, que essa palavra não seja a última chance que o Senhor está me dando, mas que o Senhor diga assim, ei Nai, muda de atitude a partir de hoje, meu filho, a partir de hoje, que a unção que está sobre a tua vida, você caminhe debaixo dela. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Veja que o próprio profeta, ele se impressiona com Eliabe, o próprio profeta, porque ele é humano. Porém, Deus tem outros critérios. Os critérios de Deus são diferentes do nosso. Então, que eu deseje, que eu procure estar realmente debaixo dos critérios que o Senhor deseja, que o Senhor exige da minha vida. Os critérios que Deus escolhe, nós já vamos falar um pouquinho.
é um coração que se move em prol do reino. O que Deus busca é alguém que se mova em favor do povo. É alguém que não olhe só para si, só para o seu umbigo, mas é alguém que olhe para fora e diga assim: eu preciso fazer algo. O que eu posso fazer no dia de hoje para proclamar o reino de Jesus? O que eu posso fazer no dia de hoje para que a luz de Cristo resplandeça na minha comunidade, no meu trabalho? E você começa a caminhar e fazer a diferença. Vamos comigo lá ainda, 1 Samuel, capítulo 16, e o versículo 8. Então chamou Jessé a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Veja, nós encontramos dois homens que foram rejeitados. Primeiro foi rejeitado Saul, foi rejeitado Eliabe, e agora esse aqui não foi rejeitado, mas não foi escolhido. Você está compreendendo a palavra? Tem o rejeitado, tem o que não é escolhido, mas tem o escolhido, que nós já vamos ver agora. E qual que é o desejo de Deus? Que você seja sempre aquela pessoa que está ali, não é rejeitado, mas também não é escolhido. Não, Deus quer te escolher para uma grande obra. Aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor. Versículo 9, então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou-lo chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Alababassúria, que maravilhoso quando o Senhor olha para você e diz assim: pode ungir, porque esse é o meu escolhido. Aleluia. Quem sabe até hoje você não tenha sido rejeitado, quem sabe você esteja entre a multidão, mas se você disser assim: vou buscar a presença, vou me colocar na brecha, vou estar perante o Senhor, não perante os homens, perante o Senhor, para desenvolver aquilo que Ele chamou. Quem sabe o Senhor diga assim: unge, Espírito Santo, porque este é o meu escolhido. Aleluia, louvado seja Deus. Veja que diz: o Senhor não julga pela aparência. Mas agora, quando entra Davi, a primeira coisa que fala: era ruivo, de semblante gentil, boa aparência. Estamos juntos? Por que fala isso? Porque muitas vezes quando a gente lê esse texto, aí você vê um cara grandão, um cara bonitão, aí você diz: esse não pode ser. Não, pode ser também. Porque Deus não olha como nós. Muitas vezes nós olhamos para alguém que é grandão e dizemos: esse é. Ou olhamos para alguém que é grandão e dizemos: esse não é. E como a gente confunde, irmão, o orgulho. Muitas vezes nós olhamos para alguém e dizemos: essa pessoa é orgulhosa, mas a gente nunca falou com a pessoa. Às vezes a pessoa fez um movimento, às vezes a pessoa olhou, às vezes a pessoa liberou uma palavra e nós já dizemos: esse é orgulhoso, esse é metido, esse é arrogante. Nós não sabemos. Nós não conhecemos o coração do homem, nem para um lado e nem para um outro. Quem conhece é o nosso Deus. Então, meu irmão, guarda o teu coração de fazer acepção de pessoas, mesmo que em oculto. Muitas vezes, publicamente, nós dizemos: isso aqui é uma bênção, mas lá dentro nós dizemos assim: não sei não, tem um pé atrás, acho que não. Irmão, elimina isso do teu coração e seja guiado pelo Espírito Santo. Porque se você for guiado pelo Espírito Santo, o teu julgamento, ele será correto.
Aleluia. Versículo 13, 1 Samuel 16 e 13. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Desde aquele dia, o Espírito Santo se apodera de Davi. Eu vou colocar aqui algumas diferenças entre Eliabe e Samuel. Quem era Samuel e Davi? Quem era Davi? Davi era um pastor de ovelhas. Serviço pequeno, serviço desprezado. Quem era Eliabe? Guerreiro. Quem era Davi? O menor da sua casa. Quem era Eliabe? O mais velho. Quem era Davi? O mais franzino, o com o físico menor. Quem era Eliabe? Com o físico maior, era o grandão, era o bonitão. Deus não olha para nada dessas coisas. Quem sabe você olha para você e começa a dizer: eu sou pequeno, eu não posso, eu não consigo. Irmão, para com esses pensamentos. Olha para aquilo que está na tua mão e desenvolva com excelência. Desenvolva com excelência. Quando nós olhamos para Eliabe grandão no campo de batalha, ele com a espada, com a sua armadura no campo de batalha, ele não teve coragem de enfrentar o gigante. Mas quando olhamos para Davi no campo, sozinho na escuridão, ele enfrenta o leão e enfrenta o urso para defender a ovelhinha. Estamos juntos? Não olhe para o tamanho, não olhe para as circunstâncias, mas olha para você e diga: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para proclamar as boas novas, para anunciar o Evangelho, para curar os enfermos, para libertar os cativos. O Espírito do Senhor é sobre você. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus. O próprio pai de Davi diz para Samuel por que o menino não está lá. Não, ele é o menor, não tem lógica ele ser ungido. Ele é o menor, ele está lá só cuidando das ovelhas. Depois no campo de batalha o seu próprio irmão diz assim: o que você está fazendo aqui no campo de batalha, Davi? Por que não está lá cuidando daquelas poucas ovelhas lá no meio do deserto? Por que você não está lá? Menosprezando Davi. Presta atenção, escute. Aquilo que foi usado para dizer que Davi não era ninguém, aquilo que foi usado para depreciar Davi, dizendo assim: ele é o menor, ele só cuida de ovelhas, ele não é ninguém. Essas coisas que foi usadas contra Davi foram exatamente as coisas que Deus olhou e se agradou. Aquilo que o mundo, aquelas coisas na tua vida pelas quais o mundo te rejeitou, são exatamente essas coisas pelas quais o Senhor te escolheu. Por você ser simples, por você ser pequeno, por você não ter força em você mesmo, foi por isso que o Senhor te escolheu. Foi por isso que o Senhor te chamou. Aleluia! Se você se sente pequeno, se você se sente incapaz, e alguém olha para você e diz assim: você não dá conta do recado, então saiba que você está exatamente na posição em que Deus escolhe. Aleluia, 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 louvado seja o Senhor Jesus. Tudo que você passou até o dia de hoje, irmão, tudo que você vivenciou, as tuas lutas, as tuas dificuldades, as tuas batalhas, tudo isso foi o próprio Senhor te preparando para aquilo que Ele tem para você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estava perto da Páscoa. O Senhor Jesus então chama 2 dos seus discípulos e diz assim: vão até a cidade. Quando vocês chegarem lá, vocês vão ver um homem carregando um cântaro de água. Sigam esse homem. Na casa que ele entrar, vocês entram também. E aí vocês vão dizer para o dono da casa: aonde
prepararemos a Páscoa. O mestre manda perguntar. Então, ele vai preparar para vocês. Olha só que coisa. Preparar a Páscoa. Hoje, nós vivemos uma sociedade que começa a perder o costume de festejar e de preparar. Hoje eu encontro pessoas que casam só no papel. Vão lá no cartório e casam, não fazem festa. Não precisa, não vamos gastar dinheiro com festa. O importante é comprar os eletrodomésticos, é comprar as coisas da casa. Tem pessoas que não fazem festinha de aniversário para sua criança. Para que gastar dinheiro com isso? Irmãos, nós estamos perdendo o sentido da vida. Viver, irmãos, é festejar, é se alegrar. Viver é estar com os amigos. Ontem aqui no Papo Reto com os jovens me perguntaram, no bate e volta, né? Então eles falavam uma palavra e eu tinha que responder outra. Então uma palavra era amizade, eu falei churrasco. Alguém pode não entender, mas num churrasco, enquanto você está assando e demora, e você tem que preparar, aí você está ali conversando com os amigos, você está falando das coisas de Deus, você está se divertindo, você está vivendo, o nome do Senhor está sendo glorificado. Amém, queridos? Então nós estamos perdendo o sentido das festas. Agora, nessa época de Páscoa, tem gente que não está nem aí. Páscoa, tem gente que nem sabe o que é Páscoa e não quer saber. Tem outros que estão pensando em vender chocolate, em vender ovinho, em vender coelhinho, e ensinando para suas crianças que Páscoa é chocolate, é se encher de doce. Porém, tem um povo que diz assim, não, a Páscoa é um memorial para mim, para minha casa, para minha família, que dentro de pouco tempo eu sairei deste mundo e entrarei nas regiões celestiais. Aleluia! Louvado seja o Senhor. A Páscoa é um tempo maravilhoso, onde os céus estão abertos para que milagres aconteçam na minha vida. É um tempo precioso para eu parar e pensar, vou buscar mais do Senhor, vou me consagrar mais, vou buscar a sua presença. Aleluia! Vou receber a unção do Senhor e vou caminhar nessa direção. Aleluia! E a palavra diz assim, o Senhor Jesus dizendo aos seus discípulos, sigam o homem com o cântaro de água. Por que ele fala isso? Tem uma simbologia aqui. Siga aquele que leva a água. Amado, eu quero convidar você a me seguir nesta semana. A me seguir nessa semana. Vamos orar, vamos programar um jejum. Todas as noites nós vamos estar orando aqui na igreja. Segunda-feira, terça-feira, ou melhor, segunda, terça, quarta tem culto, quinta e sexta oração. Então, segunda-feira das 10 às 11 da noite, nós vamos estar orando. Terça e quarta temos culto, quinta-feira vamos estar orando também, e sexta-feira nós temos o teatro. Amém? Sexta-feira nós vamos ter o teatro da igreja 8 horas. Então você vai programar essa semana toda, é Semana Santa. Aí alguém diz assim, pastor, mas Semana Santa é da igreja católica. Mas que coisa linda que a igreja católica tem, a Semana Santa. Então também, eles não comem carne, só comem peixe. Ai, que horrível. Não, eles estão fazendo uma consagração. E por que eu e você não podemos fazer uma consagração? Nessa semana tão maravilhosa. Então, segunda-feira, nós vamos orar amanhã, das 10 às 11. Terça, vamos cultuar. Quarta, nós vamos cultuar. Quinta, 10 horas, vamos estar orando. Sexta-feira, vamos estar no teatro. No sábado, vai descansar. No sábado você descansa. Domingo, você vem para a casa do Senhor, orar, receber a Santa Ceia do Senhor Jesus. 2019, nós fizemos, como nos anos anteriores, o nosso culto da Páscoa às 6 horas da manhã. E era o desejo do meu coração fazer também nesse ano. Porém, não vai ter como fazer devido às nossas restrições.
Então nós vamos fazer culto normal, 9h30 da manhã, 4 horas da tarde e às 19h, culto de Páscoa. Aí você escolhe o culto que você vai vir. Eu prefiro que você venha pela manhã. Estamos juntos, irmãos? Agora olha só. Você vai programar um jejum. Pastor, eu vou jejuar segunda-feira, ou eu vou jejuar toda a semana, da meia-noite ao meio-dia, ou às 3 da tarde, conforme você programar. Cada um segundo a sua força, programa esse jejum. Mas eu queria, e eu vou fazer essa santificação. Eu só vou entrar na rede social para fazer a leitura da palavra que eu faço todos os dias na rede social. Fora isso, eu não vou entrar em redes sociais. Não vou assistir televisão, não vou ouvir noticiários. Por quê? Porque eu não quero saber o que o mundo está falando. Eu quero saber o que o Espírito Santo está falando. Então, se você passa meia hora nas redes sociais todos os dias, passe essa meia hora orando. Se você passa 1 hora nas redes sociais, passe 1 hora orando, lendo a palavra de Deus. Se você passa 2 horas nas redes sociais, e se eu for falar aqui, tem gente que fala, pastor, eu passo 5 horas nas redes sociais. Então ora 5 horas, leia a palavra 5 horas. Já pensou como que vai ser o final dessa semana para você? Vai ser uma semana diferente, uma semana de bênção, uma semana de conquista, uma semana de caminhar debaixo da unção do Senhor, uma semana em que você vai mostrar para o Senhor, dizendo assim, Senhor, eu quero ser escolhido pelo Senhor, eu quero realizar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Muitas vezes nós estamos tão cheios, tão carregados das coisas do mundo, que não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo. Se nós pegarmos um copo e enchermos de Coca-Cola e começa a derramar água ali, vai demorar um tempo até que saia toda a coca, vai primeiro misturar, e até que saia toda aquela mistura, para depois ter água pura. Muitas vezes, eu e você, estamos cheios do mundo, carregados do mundo, e a gente vem aqui na casa do Senhor, e é derramado algumas gotinhas de água pura do Espírito Santo sobre nós, mas estamos carregados de televisão, carregado de séries, carregado de músicas mundanas, carregados de leituras mundanas, carregado das aflições deste mundo, carregado do dia a dia, do trabalho, dessas coisas. Irmão, nessa semana diga assim, não, essa semana eu não vou ficar ouvindo notícia ruim, eu não vou falar de política, eu não vou falar contra ninguém, eu só vou falar das coisas de Deus, só vou falar da bênção de Deus, e você vai perceber, escuta amado, que no domingo que vem, você já vai sentir a presença de Deus diferente, já vai ser diferente o teu interior, aleluia. A palavra diz, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Por que diz, crê em mim, como diz as Escrituras? Porque tem muita gente que crê no Senhor, mas não como diz as Escrituras. Aquele que crê no Senhor, como diz as Escrituras, segue a palavra de Deus e anda sob a mão poderosa do Senhor, sendo guiado pelo Espírito Santo. Eu te convido a estar de pé, igreja amada. Aleluia. Alabaxúria. Feche os teus olhos, por favor. Aleluia. E eu te convido nesta manhã a programar a tua semana. Tira esses minutinhos agora e programa a tua semana. Como que você fará para se santificar? Como você fará para buscar mais a presença do Senhor? Alababaxúria. Andelemanai, delemassúria. Amado Rei, nós queremos, Senhor, ser escolhidos pelo Senhor. Queremos ver a tua mão estendida. Queremos ver, Senhor, o teu Espírito Santo nos guiando, nos dirigindo. Dá-nos, Senhor, a sabedoria, discernimento do Espírito agora, Pai. Aleluia. Para entender, para perceber o que é que nos afasta de Ti. Dá-nos discernimento, Senhor, do Teu Espírito Santo, para entender, para ver aquilo que está, Senhor, causando um bloqueio
entre nós e a tua presença. Dá-nos graça, Senhor, para ver o que é que está nos impedindo de ser escolhido pelo Senhor. Dá-nos graça, Senhor, agora, para entrar diante de Ti, Senhor, e receber a unção do Teu Espírito, receber o Teu poder, receber, Senhor, o Teu amor, receber, Senhor, a Tua graça. Mais do Teu Espírito, Senhor, mais do Teu Espírito. Receba, receba, receba do Espírito Santo, receba do Espírito, receba do Espírito. Ele te ama, Ele te ama. Quer andar contigo, quer caminhar contigo, quer dormir contigo, quer levantar contigo. Ser propício a nós e vem nesse lugar. Ser propício a nós e vem nesse lugar. Meu coração
Tu és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor.
rima e recebe poder. Ele passa uma vermelha, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios. Na cova vai ser envolvido. Nada todo nosso fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, O rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. não são de Deus. Não são de Deus. Não são de Deus. Não são de Deus. Aleluia, aleluia. Seja engrandecido, seja adorado, Jesus. Aleluia. Feche os teus olhos nesse lugar e eleva os pensamentos Das alturas. e pela fé. Aqui em Jesus. Mas pra isso é preciso o mover da multidão. A tua cura acontecerá. Quanto tempo esperou, não
louvor. Muito obrigado, aleluia, Jesus. Chega uma hora, a hora que Deus vai quebrantar o coração de cada um neste momento, para dizimarmos e ofertarmos na casa do Senhor. Pela palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 9, 7, diz assim: cada um contribua segundo propôs no coração, não contribua, não e ofertar com alegria, que para Deus tem que ser com alegria. Se você vir ofertar e dizimar com tristeza, é melhor pegar esse seu dinheiro, essa sua oferta, e ir ali numa galeteirazinha, comprar um galeto com farofa, encher a barriga. Então venha com alegria. Então passe para cá, para o lado direito aqui meu, aqui, o primeiro da fila aqui, que é o irmão aqui, de vermelho, que vai agora ofertar e dizimar, e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Eu vivo, canto, louvo, exalto a Cristo. Eu fui liberto pelo sangue de Cristo Jesus. De Cristo Jesus. Seu nome é santo, Ele é o Senhor, Rei da glória. É poderoso, sempre me dá vitória. É Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Não vivo triste, estou sempre alegre. Tenho certeza, sei em quem tenho crido. Jesus é lindo, sempre vence, não perde. Liberta, salva e encontra o perdido. Aleluia, ei, ei. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vivo, canto, louvo, exalto a Cristo. Eu fui liberto pelo sangue de Cristo. De Cristo Jesus. De Cristo Jesus. Seu nome é santo. Meu Senhor, Rei da glória. É poderoso, sempre me dá vitória. É Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Não vivo triste, estou sempre alegre. Tenho certeza, sei quem tenho crido. Jesus é lindo, sempre vence e não perde. Liberta, salva e encontra o perdido. Aleluia, ei, ei. Aleluia, 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 ei, ei. Aleluia, aleluia, aleluia. Pra terminar, declare e cante. Aleluia, ei, ei. Aplauda o nome do Senhor Glória a Jesus. Deus, aleluia. Amado, estenda a sua mão aqui para a oferta, que vamos orar. Soberano eterno Deus Pai, neste momento, Senhor, te agradecemos por este momento, Senhor. Te apresentamos todos os dizimistas, Senhor, que o Senhor venha neste momento eliminar toda peste, Senhor, que venha se separar sobre as finanças também dos seus dizimistas, dos ofertantes, que caia por terra, que nem o migrador e o devorador venha afetar as finanças, papai. Que o seu celeiro seja próspero e abundante, tanto os seus guarda-roupa como os seus bens imóveis e imóveis seja intacto, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém, Jesus. Glória a Deus. Brado de vitória. Pode dar o brado de vitória. Vamos dar o brado de vitória.
Quem vive? A seu nome? A seu povo? Oh, glória!